Começa a gravar. Boa tarde a todas que estão aqui, a todos. Hoje começa o nosso workshop, né? Nosso curso, nossas oficinas, nossos encontros sobre produção cultural, né? Em cidades do interior. Esse é o título dos nossos encontros, né? Mas a importância desses encontros é para a gente falar principalmente sobre como a gente vai fazer os nossos projetos, né, as nossas ideias sair da gaveta e transformar em algo palpável, né? Transformar em financiamento, em projetos aprovados, né? Então é um curso de 8 encontros, 1 hora e meia no sábado, daqui até o dia 13 de dezembro. Isso faz parte da grade do nosso ponto de cultura, né? O nosso ponto de cultura se chama Companhia de Teatro Pé na Estrada. A gente é de Unai, Minas Gerais, uma cidade do noroeste de Minas, né? Eu tô falando isso porque a gente tem muito unaiense aqui no, no encontro, mas a gente tem gente do Rio Grande do Norte, a gente tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem pessoas do Tocantins, de Manaus, então tem pessoas aqui de várias partes do Brasil fazendo parte desse curso ofertado pelo nosso ponto de cultura, né? O ponto de cultura é a Companhia de Teatro Pé na Estrada, que tem a sede no Novo Horizonte, um bairro periférico, né, daqui de Unai, e tem como sede o Teatro de Quintal. E esse projeto, esse próprio curso que eu estou ofertando aqui, ele é resultado já de um projeto aprovado, né? Como a gente é ponto de cultura, a gente participou de um edital, mais especificamente o edital 10 de 2024 da PNAB de Unai, Minas Gerais, né? E nesse projeto era um valor de R$ 60.000, onde o nosso ponto de cultura prometeu ofertar várias atividades, desde cursos de teatro, oficinas de teatro lambe-lambe, festival de teatro, rodas de capoeira, é, esse curso, várias outras atividades nesse espaço chamado Teatro de Quintal e de forma online também, né? Porque a gente faz trabalhos online há um bom tempo. É, Agradecer novamente aí a presença de todas aí. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para compartilhar um pouco das informações que a gente, assim, ninguém nasceu sabendo nada, né? Eu acho que todos nós aqui somos resultados de encontros, né? De conversas. Então tem muita coisa aqui que eu aprendi com muitos oficineiros de acordo na minha vida como artista, né? E um deles é o Zé Flaviano. Ele é um cara que é muito famoso no YouTube, que fala muito sobre projetos culturais e eu aprendi muita coisa com ele. Outros professores da faculdade, outros colegas e produtores culturais de Unai, o meu próprio colega de trabalho, Rogério, que pesquisa muito sobre produções culturais em cidades do interior, como Unai é, né? Então, esse curso, ele, como vocês conseguem ver na imagem, ele faz parte aí da Cultura Viva, né? Porque nós somos pontos de cultura. Ele é aprovado aí logo abaixo, se dá para conseguir ver aí embaixo aí na tarjinha branca, a gente tem a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente vai falar no decorrer desses 8 dias. A gente tem aí como realização a nossa logo aí, né? Cia Pé na Estrada, o Ministério da Cultura, né? Que é a bandeira do governo federal. A gente tem a Associação Cultural dos Músicos Unaiense como parceiro do nosso ponto de cultura e parceiro nesse curso de produção cultural, justamente para fazer aí uma profissionalização dos músicos de Unai também. Então tem músicos aqui no nosso encontro. E a prefeitura, né, como um intermédio desse recurso, né, que é federal, mas ele vem via Secretaria de Cultura. E é a Secretaria de Cultura que desenvolve esses editais, o qual a gente participou e passou e está se realizando agora. Deixa eu ver. Tem mais para vocês. Volta. Quando a gente fala de projetos culturais, é sempre importante a gente anotar as coisas que a gente está
fazendo naquele processo e esse edital, né, esse projeto que a gente está fazendo agora, ele mesmo sendo um projeto de Unai, né, ele está abrangendo muito mais do que o território unaiense. Isso já é, uma certa forma, um material que você já vai guardando para a gente colocar no nosso portfólio, que é um assunto que a gente também vai falar um pouquinho à frente. Mas portfólio é como se fosse a nossa CLT, onde vai ter todo a sua trajetória como artista, né? Fotos, textos e tudo mais. Mas é importante que esse curso está ofertando aí atividades, né? Tá ajudando produtores, artistas do estado do Amazonas, do Ceará, do Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, que são os estados envolvidos, né? Nesse curso, nesses encontros. E a gente tem várias cidades, né? Tem no total aí 16 cidades nesses 8 estados envolvidos. Então, a gente. Deixa eu voltar aqui que caiu. Pronto, voltei. Perdão. Então, vou começar a me apresentar rapidinho, né? Eu sou o André, eu tenho 37 anos, eu sou ator, também sou diretor de teatro, sou palhaço, eu sou desenhista, capoeirista também, sou professor de capoeira, corda azul do Grupo Senzala, do mestre Coruja, com a supervisão aí do nosso mestre Gato. Temos colega aí de trabalho aí como o Valdisson, que também é do Grupo Senzala, do mestre Coruja e supervisão do mestre Gato. É, eu sou fotógrafo também, sou lambe-lambeiro, trabalho com teatro lambe-lambe. Eu sou arte educador, né? Que eu sou microempreendedor e trabalho com arte e educação, né? Ensinando teatro, capoeira, teatro lambe-lambe e várias outras coisas. Sou pernalta, né? Uma pessoa que anda de perna de pau, né? Um artista circense, né? E, e logo também sou malabarista, sou um músico, que eu fabrico os meus próprios instrumentos no capoeira, né? No caso, os berimbaus. E também trabalho com elaboração de projetos e sou produtor cultural, né? Aqui em Unai, Minas Gerais. E juntamente com a Elaine, a gente fundou a Companhia de Teatro Pé na Estrada, que também somos responsáveis pelo teatro de quintal, né? Eu atualmente estou como presidente do Conselho Municipal de Cultura, aqui de Unai, que é o ano de 2025-26. Sou microempreendedor desde 2015 e sou ator profissional desde 2016, né, pelo Satai de Minas. Eu queria dizer para vocês que o que a gente vai dizer aí nesses 8 encontros está tudo estabelecido na Constituição Federal, que é a nossa carta magna, né? A nossa carta mãe, onde estão as leis, né? E no artigo 215, 16, diz tudo o que a gente vai falar sobre fomento cultural, dizendo que é de obrigação, né? Está estabelecido que é o Estado que tem que fomentar a difusão, a criação e a circulação de todos os bens culturais, as manifestações do Brasil, né? Então a gente vai falar só sobre direitos. A gente tem que quebrar muito esse paradigma de que o artista mama na teta do governo, de que nós vivemos só de verba pública. Enfim, a gente está falando de direitos. Direitos que estão regidos aí na nossa Constituição e em outras leis que foram criadas justamente para regulamentar esses dois artigos principais aí, né? O artigo 215 e 216. Antes de começar a falar sobre tudo que tem aí nesse curso, eu queria levantar algumas reflexões, porque a gente tem cidades aqui nesse curso que tem 17 mil habitantes e tem cidades aqui envolvidas nesse curso que tem 2 milhões de habitantes. É um exemplo do caso de Manaus, de Fortaleza. Eu levantei algumas questões aqui bem interessantes sobre as diferenças que a gente, como artista, é, consegue deparar sendo um artista de uma cidade do interior ou sendo uma cidade de grande centro, assim, né?
Por parte, na maioria das vezes, são as capitais, né? Cidades mais antigas, que tem aí algumas diferenças. Eu acredito que nas cidades, né, grandes centros culturais, a gente vai ter presenças de edifícios culturais para que a gente possa apresentar. Eu vou usar sempre o exemplo de Unai, que é a cidade onde eu moro. Unai, uma cidade que tem por volta aí de 80 a 90 mil habitantes, e ainda não tem um teatro municipal nem uma casa de cultura. Então a gente já começa a fazer um termômetro da dificuldade de que é a vida desses artistas. Mas por outro lado, essa falta, né, de edifício faz com que os artistas dê suas movimentações e faça com que crie formas que cabem no seu trabalho, né? Por exemplo, a nossa companhia de teatro ela tem como sede o Teatro de Quintal, que é um quintal, pelo nome já diz. Teatro de quintal. Quem for lá vai ver um quintal de uma casa, mas que especificamente em noites de espetáculo ele se transforma em uma casa de espetáculo, onde tem shows musicais, rodas de capoeira, apresentações teatrais, edições fotográficas, cineclube, etc, etc. Então são saídas que na ausência, né, aquilo que era falta começa a se tornar a essência do trabalho daquele determinado grupo, né, daquela determinada arte. Por exemplo, circulações de espetáculos, né, eu moro em Unai, essa cidade ela é ao lado de Brasília, né, no Distrito Federal, a capital do nosso país. Então, Brasília, quem é de Unai sabe o que eu vou dizer aqui agora. Brasília tem vários shows musicais quase todos os dias, tem várias atividades. Isso é porque é a capital do país, é uma grande cidade, né, pela quantidade de habitantes que tem ela. As necessidades dessas pessoas faz com que criem essas obras, esses espaços, essas fruições de atividades culturais, e assim tem-se esses shows, essas apresentações periodicamente. Pelo contrário, a gente aqui tem dificuldade de ter várias apresentações direto, né? Então, os artistas têm a obrigação, né, de sempre formar novos artistas para que quando ele estiver criando e não estiver apresentando, outros grupos estejam apresentando, para que o público não fique órfão de apresentações culturais. Enquanto grandes cidades, isso tem direto, apresentações, seja na faculdade, seja na praça, seja no teatro municipal dessa cidade, enfim. Acessos a recursos, né? Por exemplo, o Unai não tem lei de incentivo municipal. Belo Horizonte, que é a capital do meu estado, tem. Então, a diferença dessas duas cidades já faz com que o artista do município de Unai tenha mais dificuldades do que o artista do município Belo Horizonte, entende? Mas a gente tem, por outro lado, a gente do município pequeno, a gente tem uma relação próxima com o nosso público. Muitas vezes a gente é até compadre de alguém que está na nossa plateia, é irmão, é primo, então o público nosso é muito próximo e tem um percebido um local, né? Muito próximo, isso é uma reflexão de artistas, né? Na área da cultura sobre que é onde moro vai influenciar diretamente a forma que eu uso. Lógico que eu não posso levar uma fórmula pronta para Natal, no Rio Grande do Norte, sem Cortando, hein? fazer ações, sem imaginar isso, sem fazer uma balança sobre esses aspectos de qual cidade eu estou arranjado, né? Então a gente tem os André, o prós áudio está e cortando, contras. André. Oi, O áudio está cortando. desde o início, Faz uns 2 minutos aqui para mim. tá. Para mim também. Tentar aqui abrir a janela para ver se o Wi-Fi chega até aqui no celular.
Voltou ao normal, mesma coisa. Deixa eu a rede Wi-Fi que eu tô. Só pra mim. Como é que tá? Então, essa é a primeira Para mim reflexão que eu aqui. queria já lançar para parentes. Hum, Câmera diminui um pouco a exigência. Vê se voltou ao normal. Me dê um feedback, por favor, gente. Pelo menos estou vendo melhor. Melhor? Botou Tá, que André, tá. 40, 40? Fala. Botou de 40? Já tá melhor, mas me dá a impressão que tem Um algum outro tamanho? microfone ligado também, que está dando interferência. É, verifiquem para mim, gente, no canto inferior esquerdo da tela de vocês, se o microfone de vocês estão desligado. Que às vezes dá uma atrapalhada. Beleza? Vou seguir aqui. Qualquer coisa, se estiver travando, vocês vão me falando, que aí eu tento melhorar aqui a conexão. Boa. É o seguinte, uma coisa que é importante dizer é que cidades do interior também tem as coisas boas que você pode analisar. Eu, por exemplo, na nossa cidade, ela tem 90 mil habitantes, né? Por volta de 90 mil habitantes. Isso me faz conhecer muita gente. Faz a gente, artista, conhecer o vereador, faz a gente conhecer o prefeito, o secretário. Às vezes o secretário e o prefeito te conhece por nome, pela atividade que você faz. Isso ajuda muito a fazer as relações, né, de, na área de políticas públicas, né, de direitos a ser feitos, né, para nós que é artistas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque essa pergunta eu deixei lá no Google Forms, que é, além de você é artista, quais as áreas que você trabalha? Vocês podem perceber que lá na minha apresentação tinha várias, né, funções, né? Ator, produtor, diretor, músico, luthier, porque às vezes a gente só se considera uma atividade principal e esquece que por trás daquela atividade principal, ela é amparada por várias outras. Vou usar o exemplo do capoeirista, né? O capoeirista, ele é capoeirista, mas ele também é um músico, né? Porque ele canta, às vezes ele compõe músicas também da capoeira, ele dá ritmo, ele ensina outras pessoas, então ele é professor de música. Ele fabrica instrumentos, então ele é luthier, ele é um profissional da fabricação de instrumentos e de conserto, né, de instrumentos. Ele é também um coreógrafo, porque a capoeira também é dança. Ele é também um contador de histórias, porque em toda ladainha de músicas de capoeira tem uma história, né, por trás sendo contada. Então eu queria que vocês começassem a fazer essa. Sabe aquela bonequinha russa que você pega e vai tirando uma, e que vai abrindo e vai tendo outro boneco, e que você vai tirando e vai botando outro boneco, e vai tirando, tem outro boneco? Eu queria que vocês fizessem isso observando essa tabela aqui, que é um esboço, né, de 14 categorias que fazem parte da cadeia, né, da economia criativa da cultura. Porque quando a gente vai falar sobre fomento cultural, a gente tem que pensar todas essas caixinhas aí, ó. Por exemplo, eu sou capoeirista, então eu tô ali na cultura popular, né? Mas se eu pensar na questão de visualidade da capoeira, eu também tô na questão da performance, das artes visuais. Também eu posso levar a capoeira no lado do teatro e da dança. Então, o meu projeto ele pode enveredar para o lado das artes cênicas. Eu quero fazer um vídeo
de uma roda de capoeira com cortes assim bem próximos, então isso pode ir para o lado das mídias digitais. Eu queria que vocês começassem a fazer esse rompimento dessas barreiras da nossa atividade principal para todas aquelas outras que eu posso fazer. Sabe por quê, gente? Porque quando eu for entrar no edital, às vezes eu olho para o edital e acho que aquele edital não é para mim e eu já dispenso ele logo. E sem ler ele mais profundamente e me conhecer, né? Porque foi a partir de eu me conhecer como artista múltiplo é que eu pude conseguir, né, procurar várias possibilidades, né? E isso é pensar como se produzir em cidade do interior, porque cidade do interior eu tenho que me mover conforme a música, né? Então, saiu o edital de audiovisual, eu tenho um trabalho de audiovisual. Saiu um trabalho na área da capoeira, eu também sou capoeirista. Ah, teve um trabalho na área do teatro, sou ator. O que eu não quero colocar aqui que vocês sejam multiartistas. Eu estou querendo que vocês descubram em vocês, aqueles que são, as outras artes que você também faz e você imagina que não. Porque, às vezes, a gente acha que faz, por exemplo, tem gente, eu conheço muita gente que não se considera artista, mas depois do trabalho árduo, quando chega em casa, ela começa a colocar várias miçangas em uma linha e começa a decorar uma havaiana. E essa havaiana que era simples, ela se transforma numa obra de arte e ela não se considera artista. Para mim, essa pessoa ela é uma especialista em trabalhos manuais, ela é uma artesã, ela é uma artista plástica, é uma artista visual. Então, é começar a olhar pelo nosso trabalho e dar nomes a essas atividades, né? Quando eu estou atuando em um espetáculo teatral, eu estou como ator. Mas se além de eu ser o ator, eu também sou aquela pessoa que faz os corres, né? Eu vou na imprensa e faço uma entrevista. Eu sou a pessoa que vou em busca do lanche. Você também é o produtor. Então, quando for dar ali a ficha técnica daquele trabalho, coloca lá André Campos, ator, e coloca produção André Campos, porque isso te dá mais uma carga, né, de estrada no seu portfólio de artista também como produtor. Porque quando tiver um edital de produção cultural, você tem ali como mostrar para as pessoas que você já trabalhou em vários trabalhos como produtor cultural. E assim, vários trabalhos diferentes também, né? Então, quem tiver daí assistindo, né, esse encontro e quem vai assistir ainda, faça esse exercício em casa. Pega um caderno com uma caneta, um lápis, começa a anotar as coisas que você faz, porque isso às vezes é óbvio, mas nem sempre é, né? Às vezes você tem que refletir um pouquinho mais, sabe? Para falar, pô, eu também sou isso, e nunca nem percebi, sabe? Por exemplo, você é um agitador cultural, você é um artista que só faz arte, ou você é aquele artista que também está sempre no meio das reuniões políticas, está sempre no palanque defendendo a classe, porque isso também é uma atividade, entende? Tudo isso tem um nome a ser dado e isso é interessante. Vamos lá. Como eu falei sobre a Constituição, eu queria falar também sobre o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura como diz, né, o sistema do Brasil, né, no caso o Brasil, a nossa República Brasileira, e todos os municípios têm que fazer o seu sistema municipal de cultura. Algumas leis, elas necessitam de que pelo menos o CPF da cultura esteja já pronto. O que que é o CPF? É o Conselho, o Fundo, CPF e o plano, né? O P de plano, o C de conselho e o fundo, que é onde vai vir o recurso, né? A pasta, né? O Fundo Municipal de Cultura. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 9 balãozinhos aí. A gente tem o órgão gestor da cultura, né? Que algumas cidades não têm a Secretaria de Cultura, algumas cidades é fundação municipal
de Cultura. E algumas cidades, esse departamento, ele está dentro de alguma outra secretaria. Ou é Secretaria de Cultura, de Educação, ou é Secretaria de Juventude e Lazer. Enfim, é dentro de outra secretaria. Quando o nosso município saiu de FUMAC, né, que é a Fundação Municipal de Arte e Cultura, e foi para a Sectur, que é a Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo, a nossa cidade cumpriu com esse balãozinho, que é ter um órgão gestor, né, da cultura, que vai ser a responsável. O nossa cidade tem esses OKs, ó. O Conselho Municipal de Cultura, ele existe. O NAI tem três conselhos. Tem o Conselho Municipal de Política Cultural, o Conselho Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, o COMPAC. Dentro da pasta da cultura tem três conselhos. A gente fez a nossa Conferência Municipal de Cultura em 2023. A gente, dessa conferência, fez o nosso plano de cultura. E um curso que nem esse aqui, a gente está fazendo um programa de formação na área da cultura. Mas por que que está de preto? Porque não é o órgão municipal que está fazendo, né? É um projeto cultural de uma instituição que escreveu num edital e passou, né? Então, de certa forma, programas assim deveriam partir do. De certa forma, está saindo do governo também, né? Está saindo da federação, então ele deveria estar laranjado também. Refletindo agora direito. E a gente tem os fóruns setoriais de cultura, porque cada cadeira do conselho ele é separado por um fórum, né, reservado para cada determinada cultura da nossa cidade. E aí eu queria deixar para vocês, principalmente os de Unai, né? Essa primeira parte agora já terminando, eu queria mostrar para vocês todos os representantes. Alguns eu não consegui fotos, tem quatro, eu acho, que eu não consegui fotos. Mas os artistas, né? Porque todo conselho, né, de cultura, todos os conselhos, ele tem 50% da sociedade civil e 50% do governo. Para quê? Para colocar esses dois pensamentos, né, tanto da população quanto de quem está gerindo a pasta, esses pensamentos na balança. Então a gente tem na cadeira das artes cênicas que é teatro, dança, circo e ópera, né? A gente não tem pessoas que cantam ópera aqui, que fazem espetáculos de ópera, mas as artes cênicas são essas cadeiras. Tem eu como conselheiro e o Felipe. E eu estou agora, nesse momento, como presidente do conselho. Na música, a gente tem a Larissa Pires, que é Miojin, e o Marcos Flávio, né, que é o Marquinhos. Na letras, né, que é outra cadeira, temos a literatura, né, letras, literatura e biblioteca, o César Júnior e a Val, da Academia de Letras de Unai, que é a presidenta, né, da academia. Nas artes visuais, a gente tem o Auro Sérgio e o André Chanatos. No artesanato, culturas populares e cultura afro-brasileira, né, no caso aí a capoeira entra nesses dois representantes. Temos a Rosa e o Vilarino. E o Compac tem a sexta cadeira nossa, né, da área da sociedade civil, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Tem a Sara Lee, a Sara de Oliveira, e a Lilian, né? A Sara é artista e a Lilian também é artista. Aí já de lá de cá é a parte da gestão, né? Então a gente vai ver secretarias, né? Representadas ali, representando o governo para ter esse diálogo, né? Temos a Sectu, né? Que é a Secretaria de Cultura e Turismo, a Cida e a Lília. Na SEGEL, que é a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, a gente tem a Rose e o João. Eu não consegui foto do João. Na Assessoria de Comunicação Social e Relações Públicas, a gente tem a Raila e a Gabi. Na Sendesc, né, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, a gente tem a Janquiele e a Laudiene, que também não consegui a foto. E na CEMED, né, a Secretaria Municipal de Educação, a gente tem a Francine e a Miriane. A Francine não consegui foto. E na SEMAND, né, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a gente tem a Nirlane e a Joyce. A Joyce é de baixo, a Nirlane não consegui foto. Então, vou interromper aqui para aproveitar esses 4 minutinhos para fazer uma reflexão sobre o porquê que eu mostrei todas essas pessoas.
É, é muito importante falar sobre informações quando a gente está falando de editais, né? E as informações, elas são importantes. E quando a gente tem uma pessoa que a gente conhece como conselheiro de cultura, né? Ah, eu conheço fulano de tal que você mostrou, eu conheço uns quatro aí. Legal. Essas pessoas, é... Só um momentinho. Pronto. Essas pessoas são as pessoas que você pode procurar para falar assim, ó, André, o edital da PNAB deste ano em Unai já saiu? Fulano, o edital aqui de Manaus, do estado, já fechou? Porque essa pessoa ela é um conselheiro que está conversando sobre políticas públicas quase que o tempo todo. Essa pessoa ela vai saber das decisões, porque como eu mostrei lá na imagem anterior sobre o Sistema Nacional de Cultura, o Conselho de Cultura é uma instância de governo. Como o secretário tem poder de decisão, os conselheiros também têm decisão. Quem foi na reunião da audiência pública daqui de Unai sobre a cultura, sobre a decisão dos editais da PNAB deste ano, percebeu que os conselheiros tiveram uma posição muito firme nas decisões dos editais daqui. É, a assessoria queria colocar todas as classes artísticas no mesmo edital. Exemplo, um edital de R$ 10.000 e todas as classes artísticas iam disputar juntas. E nós, conselheiros, né, não acreditamos que quando a gente disputa na mesma classe, tem algumas classes artísticas que são, de certa forma, privilegiadas até pela arte que ela desenvolve. Porque algumas artes não sofrem um racismo, como a capoeira sofre, não sofre um preconceito, como o hip hop sofre, o funk sofre. É, eu, por exemplo, faço teatro. Eu percebo que quando eu estou como ator, eu tenho um tratamento. Quando eu estou como capoeirista, as pessoas têm um outro tratamento comigo. E isso eu vejo que se eu vivesse só como capoeirista, eu teria esse tratamento todos os dias. Então, a gente decidiu de que seria separado, de que tivesse, ao invés de 10 em em uma única linha, tivesse duas vagas dividido em 5 linhas. E que cada cadeira do conselho, que representa a nossa classe, seja respeitada. Eu não sei se o Túlio estava online, eu acho que estava, não estava, Túlio? Túlio, o Valdisson, Negão, estava todo mundo presente e percebeu. Então é isso que eu quero dizer. Esse é o primeiro recado que eu quero dizer, porque eu faço isso com todo artista de toda a cidade que eu converso. Eu falo, você conhece algum conselheiro de cultura? Se você não conhece, se torne um. Procure a Secretaria de Cultura, procure o conselho e pergunta quando é a próxima eleição. Tem eleição? É indicação? Se for indicação, eu queria ser indicado na próxima eleição. Eu queria me mover nas decisões. Então, com essa reflexão, eu queria fechar a nossa primeira parte. Lembrando que são 40 minutinhos. Eu já vou fechar e vai renderizar o vídeo, né? Que é fazer essa aula nossa transformar num arquivo fechado. E isso eu vou postar no YouTube, num link fechado, para aqueles que não assistiu e que está inscrito nos nossos encontros, possam assistir, né? Possam anotar as coisas certinho que a gente falou aqui nesse encontro. Tá bom? Agora é 2h40, então 2h50 a gente volta. Nesse período de 2h40 vai estar renderizando o vídeo e eu já vou estar produzindo o link da nossa segunda parte para a gente já começar a falar sobre clipping, portfólio e outras coisas mais, tá bom? Até daqui a pouquinho e tchau, tchau. Quando a gente vai enviar uma proposta, um trabalho, né, um projeto para um edital cultural, é, tem essa palavra aí que às vezes a gente não conhece, né? O que que é um clipping? É, clipping
É uma coisa muito simples, gente. É como se você pegasse todas as matérias jornalísticas, todas as publicações em imprensa. Vocês viram, por exemplo, que ontem a TV, Inter TV, daqui de Minas Gerais, esteve aqui na minha casa para fazer um vídeo sobre a publicação desse curso. Então, esse material que foi divulgado no imprensa, né, num veículo, isso dá chancela ao seu trabalho, que é diferente de um portfólio. O portfólio são fotos e textos que você mesmo produz, né? E geralmente eles são, de certa forma, são mais bem elaborados, né? Você mesmo que parou com o tempo e planejou para pegar a melhor foto possível, escreve da melhor forma possível do seu trabalho. O clipe não, o clipe é um registro, né, de matérias, notícias, menções, né? Por exemplo, o João Paulo recebeu uma menção de congratulação da Câmara Municipal de Parnamirim. E aí ele vai lá receber isso como artista municipal. Essa moção é uma menção do trabalho dele e ele pode colocar dentro do clipping dele, né? Aquele certificado, né? Aquela matéria que saiu, aquela foto que saiu na Câmara Municipal da cidade dele. Então, o clipe é exatamente isso, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui o Naí tem muito, né? Há um tempo atrás tinha mais. Hoje tem muitas as páginas do Instagram, né? Que faz vídeos, publicações, né? Do seu trabalho. Mas tem ainda muito trabalho de páginas, né? De sites onde as pessoas publicam seus trabalhos, né? Então aqui temos o Portal Unaí, a gente tem o Unaí Online, a gente tem Notícias Unaí, a gente tem é, Conexão Noroeste, temos várias páginas, né? Tanto no Instagram quanto em sites que fazem essas matérias jornalísticas, né? Que publicam os seus trabalhos. Então aí tem alguns exemplos, essas são do Portal Naí, né? Por exemplo, Pé na Estrada recebe diversas premiações em Ponte Nova. Isso é um registro e é um clipping, né, do trabalho do nosso grupo. O Naí conta agora com um novo formato de cinema, ou seja, um cineclube na periferia. Então são matérias que está vinculada ao meu trabalho, ao trabalho do grupo, né? Então aí TV, aí você vai, como é que eu faço um clipping de um vídeo? Ué, geralmente essa emissora tem um site, um portal que as matérias vão online. Aí você vai lá, acessa, dá um print, coloca no material e isso vira o seu clipping. Então tem aí print da TV Rio Preto, da Inter TV, da TV Rio Preto. Então matérias, portal Naí, aliás, estou voltando. O Naí Online. Então isso é um clipping. E muitas vezes a gente esquece de que isso é importante para nós, porque isso mostra que a nossa atividade artística ela existe. Não é eu falando de mim, é outras pessoas falando do nosso trabalho. E aí eu queria aqui deixar algumas dicas, né? Como eu deixei a primeira já, eu queria que vocês fizessem isso. Por exemplo, se não conhece, a partir desse momento vocês devem conhecer, tem que conhecer um conselheiro de cultura da sua cidade. Justamente para ele ser a fonte de informação para vocês sobre os editais municipais e, de repente, os estaduais. A outra dica que eu quero que vocês façam, né, logo depois que a aula acabar, é seguir a página da prefeitura da sua cidade. André, mas eles só postam baboseira. Não, aqui e acolá eles vão postar alguma informação que você, artista dessa cidade, vai precisar. E é um meio de comunicação do órgão, né? Quando eu digo Estado, lembra lá do artigo 215 da Constituição? É obrigação do Estado fomentar. O Estado nessa esfera, a gente está falando do município. O município é a figura do Estado. Porque tem o Estado na figura do município, o Estado na figura do Estado, né? O governador, e Estado na figura do presidente, que é a federação. Então a gente precisa
fazer seguir essas páginas justamente para a gente saber das informações que elas estão soltando para nós. Siga a página da Secretaria de Cultura do seu estado. No estado de Minas Gerais, é, é Sectur e Unai é Secult. Ou é o contrário, Secult no estado e Sectur em Unai. No estado é Secult. Então, acesse no Instagram a página da Secult, porque a Secult sempre mostra o edital do ancestralidade, mineridades, congos e congadas, folias, capoeira, entende? É nessas páginas que a gente vai chegar a pegar essas informações de primeira mão. Porque tem uma frase muito interessante no direito que eu sempre levo, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Então, se a gente perdeu a data, a gente dormiu e o edital passou, não adianta ir lá reclamar na prefeitura, porque a informação não chegou até você. É, outra dica que eu quero deixar para vocês, se vocês não conhecem, eu vi que no Google Forms já tem pessoas que já são bem envolvidas nessa questão de projetos e devem conhecer essa página. O Prosas é uma página que reúne muitos e muitos editais, assim, não só no Brasil, mas editais que têm relações com o Brasil, que faz com que artistas brasileiros vá para fora, fazer bolsas, pesquisas, é, experimentações, tanto levar como trazer gente de fora também. Então, o Prosas é uma página tanto no Instagram, que você tem lá a possibilidade de acessar o Prosas, quanto eles também têm uma mala direta, que eles te mandam todos os dias por e-mail, os editais ali no tempo, sim, para você se inscrever, pesquisar, e são de várias naturezas, e que é interessante a gente seguir também. E por último aqui, André, Oi. desculpa te interromper. Você falou aí agorinha que a página Prosas, ela disponibiliza os edital e tal, e aí você falou uma coisa depois que eu não entendi direito. É um outro canal que a gente pode conseguir ver todos os editais? Quando você acessa o Instagram, tem ali na bio a possibilidade de você receber via e-mail uma mala direta, né? Que é esses e-mails enviados para todo mundo ao mesmo tempo, de editais. Então você vai ver ali a newsletter dele de vários editais naquele momento, entende? Sim, entendi, obrigado. E o último aqui é o Mink, né? Que graças aí ao governo que está em voga, né, em vigor, ele retornou. Da mesma forma que a gente fala lá, lembra que eu falei lá no início sobre o Sistema Nacional de Cultura e que a gente precisa ter a pasta gestora da cultura? No município é a secretaria ou a fundação. No estado é a secretaria ou a fundação do estado, né? E no governo federal a gente tem que ter o nosso ministério. E quando o governo do momento faz com que o Ministério da Cultura ele retorne e retorne com força, isso é forte pra gente. Então, gente, acessem todos os dias. Quando eu digo todos os dias, não é exagero, não. Todos os dias, o site, esse site de prosas, da prefeitura da sua cidade, da Secretaria do Estado da sua cidade, do Ministério da Cultura, tem alguns outros órgãos que também lançam editais direto, como o bancos, né? Bancos do Brasil, Fundação Itaú, Fundação Bradesco, Vale do Rio Doce, Gerdau. Exemplos também que fazem trabalhos não só brasileiros, como o Iberecenas, né? O Iberecena é um edital que todo ano tem, e ele é um trabalho para todos os países que fala português e espanhol, justamente por causa da União Ibérica, né? Portugal e Espanha, né? Então, se eu quiser ir para Angola, que é um país que fala português, eu posso escrever um projeto no Iberecena, fazendo, sei lá, vou criar um teatro de quintal em Luanda, Angola, né?
E aí eu posso escrever um projeto desse no Iberecena. Então são páginas e são órgãos que é nós como artistas, né? E a gente está falando sobre uma ótica de produção cultural, sobre viver como artista. É importante a gente sempre ficar antenado nessas possibilidades. E o que que é um portfólio? Né? O portfólio já é um conjunto organizado, né, de materiais que mostra e comprova o trabalho, as suas habilidades, as suas experiências e resultados de uma pessoa ou de um grupo, né, ou de uma instituição, né? Ele serve como vitrine, né, um chamariz, né, para mostras dos seus trabalhos. Quando eu fui no Rio Grande do Norte, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de mostrar o portfólio do nosso ponto de cultura num encontro com um artista aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então eles tiveram a oportunidade e eu tive a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho feito aqui no Unaí, justamente mostrando o portfólio, né? Se eu fosse um artista de CLT, teria lá o carimbo, por quais empresas eu passei, por quantos anos eu fiquei, qual era a função que eu desenvolvia. Então, o portfólio também tem essa função de mostrar a sua carreira, né? Então, ele tem aí a apresentação, né? Eu acho que é interessante a gente linkar mais ou menos nessas questões, o histórico, as atividades realizadas, os principais projetos, as parcerias, né? Os projetos aprovados, reconhecimentos e prêmios, se houver, né? E contatos e redes. O portfólio você pode fazer ele de duas maneiras. Você pode fazer ele um pequeno, sucinto, né? Com poucas fotos. Ou um portfólio um pouquinho maior, com cara de livro, com cara de revista, com cara de onde você pode sentar para ver com calma, sabe? Isso vai depender para quem você vai direcionar esse portfólio. Se você quer direcionar ele para um professor de uma universidade que vai ter tempo para ler, ou uma pessoa que está em busca do seu trabalho, das suas propostas artísticas, você leva um trabalho mais desenvolvido. Agora, se você quer mostrar para um empresário que tem pouco tempo, que quer ver rapidamente o que você faz um trabalho mais sucinto. Tem editais, por exemplo, que pede um arquivo no máximo de 10 mega. Então, se eu fizer um portfólio muito grande, ele não vai caber. Mesmo se você passar ali naquele site que você comprime um PDF, diminuindo o tamanho dele, às vezes a quantidade de foto que você utiliza, você não consegue chegar a esses 10 megas. E é quase via de regras as plataformas aceitar produtos, né, arquivos com um máximo de 10 mega ou o link de um. Às vezes deixa ali o espaço para você adicionar um link num Google Drive que você deixou livre para que eles tenham acesso, né? Então vamos lá. Aqui é uma moção. Aqui eu começo no nosso portfólio da nossa companhia, logo já apresentando os artistas da nossa companhia. Então, nome, idade, inclusive a minha idade ali tá, ó, tá defasada. Eu tô com 37 anos, não com 36. De quando eu entrei, né? Setembro de 2013, então desde a fundação. Ali tem o nome da minha esposa também, integrante da fundação, Rogério, e aí vai por aí vai, Sara, Felipe, Maria, Pietro. E aí, é, eu vou interromper aqui rapidinho, enquanto eu abro. Olha, eu queria já deixar aí, tem alguém que tem, porque eu falei sem parar. Eu queria saber se tem alguém que está com alguma dúvida de algo que eu falei. O Edmar, por exemplo, ele já interviu aqui e acolá, perguntando quando não conseguiu entender o que eu falei. Mas se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa confusa, pode perguntar. Enquanto. André, eu Oi. fiquei com dúvida na página que você falou do Prosas. Aí eu achei uma aqui, só que agora esqueci. Eu até mandei aqui no chat.
Tá, vou olhar aqui. Prosas Conecta. É esse? Vou olhar aqui. Olhar no Instagram. Que aí você já vê. É, o Prosas Conecta, Elza, é isso mesmo. Ó, eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Tá, obrigada, Já André. a bio para vocês verem, ó. É esse aqui, ó. Esse laranjadinho. E aqui, ó, em links, saiba mais, central de editais, tá vendo? Então aqui você entra, vai ter editais de toda a natureza. E aí você faz a busca de acordo com o projeto, né? Com a arte que você trabalha. Então, ó, falando um pouco mais sobre portfólio, eu queria mostrar um pouquinho do portfólio da nossa companhia, que às vezes eu mando, às vezes eu mando ele um pouquinho menor, por causa do tamanho. Aqui tem muita coisa que a gente faz, né? Porque a gente é um ponto de cultura e a gente não é só um grupo de teatro. A gente também é um espaço cultural que recebe outras atividades. Mas aqui é, eu mostro um pouquinho quem é as pessoas, né? O que que o portfólio de um coletivo vai dizer? Quem é essa pessoa? Então tem uma página ali que eu falo sobre mim, quem que eu sou, não sei o que que eu fiz, quais os espetáculos que eu apresentei, por onde eu passei, quais as instituições que eu faço parte, se eu estudo teatro ou não. Você escreve o que você acha importante na sua carreira, né? Como artista. Aí tem a Elaine, o que que ela fez, papapá. Tem o Pietro, que é o meu filho, que também é artista. Então, tem aqui Pietro Silva, tem o portfólio dele dizendo o que que ele faz. Ele é ator, palhaço, capoeirista, é lambe-lambeiro também. E aí tem aí os anos que ele trabalhou na área do teatro. Eduardo, e aí a gente vai falando na primeira parte quem é esse coletivo, né? Quais são essas pessoas que fazem parte, quais as áreas que cada uma delas trabalham. Então, um coletivo, por exemplo, essas duas pessoas aqui, por último, é a Graciela, né? Ela é do Chile. Ela mora em Chiloé e a Glória mora em Coquimbo. E essas duas atrizes são artistas da nossa companhia de teatro desde 2021. E na área do teatro Lambe-Lambe a gente desenvolve trabalhos à distância. Então isso dá um trabalho para nossa companhia de teatro, como ela é uma companhia internacional. Ou seja, as duas podem fazer projetos no Chile e buscar gente ou vir para cá, ou a gente ao contrário, né? Daqui a gente pode buscar ela ou ir para lá. Porque tem relações, né, sendo desenvolvidas ali entre o Chile e o Brasil. Então a gente fala um pouquinho são essas pessoas que fazem parte desse coletivo. Ah, não, eu sou um artista solo, então você vai fazer só sobre você. Eu sou um músico que canto sozinho, então é sobre você. Aqui no nosso portfólio a gente fala sobre os espetáculos teatrais que a gente fez. Então tem fotos, aí você escolhe a melhor foto, fala um pouquinho desse espetáculo, né? A ficha técnica, por onde passou esse espetáculo, né? Aí, todos os espetáculos da nossa companhia, desde a fundação até 2025, a gente tem aqui registrado, né, todos os trabalhos, né, aqui, por exemplo, isso aqui é uma amostra. Então, a amostra foi a Semana de Arte do Teatro de Quintal. Então, a gente tem aí o nosso portfólio dizendo quantas pessoas, quantas cidades envolvidas, quantos países envolvidos, né? Os flyers, né, também, fotos. Então, o portfólio é um material muito importante para nós artistas e que muitas das vezes a gente não tem tempo. Por exemplo, se eu sou um ator solo em cena, como é que eu vou tirar foto do meu trabalho?
Ah, se eu apresentei numa escola, chega numa professora e fala assim: olha, enquanto eu estiver apresentando, teria como você fotografar para mim ou filmar? Porque eu não tenho quem registrar o meu material aqui. Você poderia fazer esse favor para mim? Aí essa pessoa faz e você tem ali um registro do seu trabalho que você vai colocar no portfólio. Então, aqui no nosso portfólio, eu mostro que eu tenho um trabalho dentro da escola, eu tenho um trabalho dentro da universidade, dentro da Câmara Municipal, em mostras e semanas culturais, em campanhas, né, como essa aí que é sobre a erradicação do trabalho infantil, ou sobre campanha de meio ambiente, como é essa aí que foi em Cristalina, Goiás. Essa que é do trabalho infantil. Essa é sobre a luta antimanicomial. Essa é sobre o orgulho LGBT. Aqui é um trabalho que é sobre audiovisual. Então, o que que o portfólio mostra? O portfólio mostra justamente quais são as áreas que você trabalha, com o quê? Com o apreço que você fez. Então, eu busco tudo que eu fiz e que meu coletivo fez na história, na minha carreira, para comprovar e fortalecer o seu trabalho perante a outro. Porque a gente vai participar de uma concorrência, né? O edital é nada mais, nada menos do que uma concorrência entre pessoas que vão Caralho. angariar certo prêmio. Aqui, por exemplo, é uma atividade, né? De desenho a lápis, porque eu sou desenhista, em uma unidade socioeducativa. Aqui é aula particular para desenho. Aí aqui já é a minha parte sobre teatro lambe-lambe. Então, o portfólio é isso, gente. Eu queria já interromper aqui. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. A gente tem 15 minutos. E nesses 15 minutos, eu queria levantar aí a questão para vocês. Eu sei que tem aqui gente de Natal, eu sei que tem gente de Itumbiara, eu sei que tem gente de Manaus, de Unai, de. Qual mais cidades estão aqui presentes nesse momento? Só para a gente registrar, né, essa diversidade de cidades. Eu tô com a lista aqui, mas até que eu confira. Ó, Arinos, Fortaleza, Goiânia, Grão-Mongol, Itumbiara, Manaus, Miracema do Tocantins, Natal, Palmas, Paracatu, Parnamirim, Resende, Rio de Janeiro, Uberlândia, Unai e Natal, eu já falei. Essas são as cidades que estão nessa conversa, né, que hoje eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito. Eu inclusive, vi no Google Forms, quando eu perguntei, você é artista? Ah, eu sou produtor, mas eu não sou artista. Produção faz parte da cadeia economia da cultura, da arte aí. Produzir é uma arte também. Nem todo mundo sabe produzir. Para produzir tem que ter uma destreza muito grande. E tem que ter um pensamento reflexivo muito grande. Tem que saber lidar com pessoas, com horários, com compromissos, com etapas, né? Produção, pré-produção, produção, pós-produção e ordenar esses pensamentos, tudo para mim é arte. Eu acho que o primeiro momento que a gente tem que fazer é se identificar como artista. E artista é uma profissão, né? Essas leis aí de incentivo cultural, nada mais, nada menos do que é o governo olhando para essa classe trabalhadora e falando, olha, essa classe trabalhadora precisa de incentivo. Unai, por exemplo, é uma cidade que é muito produtora em grãos, né? Soja, feijão, milho, café, algodão, leite, né? Que não é grão, mas é uma produção agropecuária. E esses produtores, esses trabalhadores, eles também recebem aqui e acolá um certo tipo de incentivo. Eu, por exemplo, suponha que eu sou um produtor de leite. Quando eu for comprar vacas, e se eu sou um pequeno produtor, com certeza quando eu for procurar um banco público,
tem lá uma cota para pequenos produtores. E se eu sou um grande produtor, tem lá também no banco linhas de créditos para grandes produtores. Então são coisas que nós, trabalhadores da arte, também temos que assumir como artista. É uma luta muito grande se identificar como artista, né, o tempo todo, principalmente em cidades do interior, que a pergunta é clara, como é que você vive de teatro em Unai, André? Como é que você vive de capoeira em Unai, Valdisson? Como é que você vive de teatro, de dança em Unai, Túlio? Como é que quem mais que é de Unai aqui também? Josimar, que é de Unai, o Edmar, que é de Itumbiara, mas nasceu em Unai, viveu aqui em Unai por um bom tempo. Então, é uma luta muito grande para ser identificado como trabalhador. Eu sou um trabalhador da classe artística. Em determinado momento, eu trabalho com uma coisa, em outro determinado momento, eu trabalho com outra. Quando eu estou no palco atuando num projeto aprovado pela cultura, eu estou trabalhando como ator. Quando eu vou para o Rio Grande do Norte, contratado pela universidade para compartilhar um conhecimento que eu tenho no Teatro Lambi Lambi, criando lá casas de espetáculos de Teatro Lambi Lambi, eu estou trabalhando ali como um arte educador. Quando eu vou numa reunião do Conselho de Cultura, que eu paro tudo que eu tenho que fazer em casa, né? Desde cuidar da minha filha ali, que tá novinha, com 5 meses, até, sei lá, de repente, um trabalho que eu preciso fazer naquele momento e vou para o Conselho de Cultura debater sobre a cultura da cidade, eu estou trabalhando também como um ativista cultural, como um agitador cultural, como um agente político da cultura. Eu vou para uma reunião André, do Conselho. Oi, Edmar, pode falar. Fica à é vontade. bom lembrar, é bom lembrar que o conselheiro de cultura, no caso, a posição que você está, ele não é remunerado, né? Então, é É, parte do isso interesse de você de querer fazer parte disso mesmo. é verdade. Isso é uma coisa importante lembrar. Eu não sei a realidade de todas as cidades, mas a maioria, as que eu conheço, o conselheiro de cultura não recebe. O conselheiro tutelar, que é da assistência social, na minha cidade recebe. Inclusive tem uma eleição, como se fosse uma eleição de vereador, para o conselheiro daquele determinado ano de gestão do conselho de tutelar, né? Porque o conselho tutelar é uma atividade também, assim, bem difícil, né, gente? Às vezes o conselheiro tutelar entra na casa de uma pessoa para ter que defender um menor que está sendo violado dos direitos. E isso causa intriga e problemas pessoais para o conselheiro, né? Então é um cargo muito pesado. Não que o conselheiro de cultura também não receba algum tipo de processo. Pelo contrário, você também está como vitrine, você está num lugar onde todo mundo te olha e ver também um lugar para ser jogado pedra. O Conselho de Cultura, por exemplo, pode receber denúncias de algum trabalho cultural da cidade, algum projeto que tem algum tipo de falcatrua e direcionar essa denúncia para o Ministério Público, coisa que já aconteceu em Unai e a pessoa que foi denunciada me ligou, perguntando onde eu estava, que queria me encontrar. Entende? Então, tipo assim, às vezes você passa por uns maus bocados também. Na Câmara Municipal de Cultura, eu, como presidente do conselho, eu sofri um crime de homofobia. Eu sendo hétero, gente. Um vereador teve a liberdade de chegar até mim e fazer um crime de homofobia. E assim, eu, como presidente do Conselho de Cultura, no momento onde eles iam votar a inserção de 600, na verdade, 700 e poucos mil reais na lei orçamentária do ano, né? A lei orçamentária anual, e o prefeito não poderia falar porque era ano eleitoral, a secretária também não poderia falar porque era ano eleitoral, e eu era a única pessoa que poderia falar com eles, entende? Então, tipo assim, o conselho, ele tem decisões, assim, tem poder, né? Ele é consultivo, mas ele também é deliberativo.
Deliberar é decidir, é dizer como vai fazer, é opinar e falar, olha, a gente quer dessa forma porque a gente foi eleito para representar a nossa classe. Então, com esses bônus, né, com esses poderes de decisões, também tem as coisas ruins também, né? Quando você direciona uma denúncia como presidente do conselho, é o seu nome que está lá. E às vezes eu posso até não concordar com aquela denúncia, mas o conselho, e eu voto vencido, e eu sendo presidente, tive que assinar, porque a gente vive num país democrático e a maioria é que decide. Então, às vezes, você pode ser até contrário àquela decisão, mas você foi voto vencido e tem que direcionar aquela denúncia e você tem um problema porque a pessoa achou ruim, porque foi direcionado uma denúncia. Então, gente, a gente está falando sobre políticas públicas, sobre decisões, né? Sobre direitos que a gente tem e a gente precisa angariar, a gente precisa correr atrás. E eu acho que vocês, como artistas e como produtores, professores, tem gente que é professor, tem gente também que é funcionário público aqui também, que trabalha na área da cultura está fazendo isso nesse momento, procurando conhecimento, né? Esse primeiro encontro a gente começou a meio que falar sobre portfólios e clippings, né? Muito mais abraçando ali o lance de que a importância da gente registrar todos os nossos caminhos. Coloca isso na cabeça de todos vocês. É importante eu registrar todos os meus caminhos. Tô dando aula de capoeira? Bota o celular para gravar aqui e colar. Porque você vai precisar disso. Quando você precisar de fazer um projeto, você vai ter uma foto, você vai ter uma aula. A aula hoje foi muito boa, teve muita gente aqui. Tira uma bela foto. Pega aquele celular melhor que tem entre vocês e tira uma bela foto e guarda. Ah, viajei para tal lugar, apresentei em tal lugar. Tire foto. Peguei um certificado de uma oficina. Guarda esse certificado. Porque isso é muito, muito importante para nós artistas que não tem aí uma consolidação, né, da nossa carreira, né? Porque nem todos aqui são sindicalizados, inclusive eu não sou, que é um sindicato dos artistas, não sei o quê, que vai te amparar por alguma determinada lei. A gente vive muito à mercê da nossa carreira, né? Do nosso trabalho desenvolvido e pela comprovação do nosso trabalho. Galera, a gente tem 5 minutinhos da nossa segunda parte. Espero que vocês tenham encarado esse sábado. Aqui o Naí tá muito quente, um sábado quente pra caramba, mas um sábado assim muito aproveitoso para diálogos, para conversas sobre cultura, sobre políticas culturais, sobre direitos, né? E também deveres, né? Porque logo logo a gente vai falar sobre dever, porque, por exemplo, vamos usar o exemplo aí da Milena. A Milena passou num edital e aí ela escreveu o projeto e na hora da habilitação ela descobriu que o IPTU do lote que ela tem está atrasado há 5 anos. Isso é um dever, né? A gente é regido por direitos e deveres. E um dever municipal, né? No caso da pessoa que mora em determinado município, é de pagar os impostos municipais. E o IPTU é um imposto municipal. Quem tem lotes e quem tem residência, né? Quem tem uma propriedade privada tem que pagar aquele imposto. Se você não pagou aquele imposto daquele ano, você não tem a sua CND municipal de forma negativa, né? Essa palavra negativa parece que você está devendo. Quando a gente for falar de CND, a negativa é porque tá ok, tá? É negativa que você está devendo, é certidão negativa de débitos. Ou seja, é negado que você está devendo alguém. Ou seja, você não deve aquele órgão. Ah, o João Paulo, ele era microempreendedor individual até 2023. Ele fechou o MEI, só que ele não pagou o que ele estava devendo. Então a CND dele, federal, não vai sair,
porque tem esse débito lá. Ah, o Valdisson tinha um carro, vendeu o carro pro irmão dele, só que não transferiu o carro, e esse carro que foi vendido pro irmão teve uma multa, que não foi o Valdisson que fez, mas foi o irmão dele. Mas o nome do carro tá no nome do Valdisson. O que que vai acontecer? A CND estadual dele não vai sair. Ah, eu sou anarquista, eu sou uma pessoa que sou meio contra o governo, todos os governos, e não voto. Ah, mas eu também sou artista e eu quero angariar um edital. Peraí, então seu termo anarquista tá meio estranho, né? Anarquista é contra o governo, então é contra o governo de todas as esferas, tanto nas decisões quanto nas ajudas. Mas vamos fingir que essa pessoa que é anarquista não votou e quer um edital. Essa pessoa que não votou não vai sair a CND eleitoral dele. E no Brasil é obrigado os homens, né, com 18 anos até, se eu não me engano, aos 60 anos, a ter a certidão de. O que é CND? CND é a abreviação de certidão negativa de débitos. Então, quando eu falar CND municipal, é a certidão negativa de débitos do município, daquele artista perante o município. Entende? Então a gente tem várias CND que são os deveres. Então a gente vai falar nesses 8 encontros sobre direitos e deveres, tá bom, gente? Nós homens, né? Homens cis, porque isso é importante dizer. Nós homens cis no Brasil somos obrigados a alistar no serviço militar. Isso é uma obrigação. Mulheres cis não. Mulheres trans podem conquistar isso no direito, né? Porque podem alegar que vão sofrer homofobia, transfobia num quartel e tudo mais, e não ser obrigado também a ser alistado. Então a gente tem essas obrigações. Se eu sou homem e sou cis e tenho mais de 18 anos e eu não tenho a minha dispensa militar, a minha certidão negativa de militar, né, que eu servi, eu também não vou ter a minha CND militar, entende? Então, isso são os deveres que nós, como contribuintes brasileiros, devemos fazer. Gente, depois um pouquinho dessa CND, a gente vai falar isso muito nos editais, na habilitação e tudo mais. Eu encerro o nosso encontro e espero vocês semana que vem, no mesmo horário,